Olá, este é o programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino e eu sou professor de Direito Tributário na rede de ensino LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, debaterei com você uma questão importante da disciplina de Direito Tributário. O nosso tema de hoje é empréstimos compulsórios. Você saberia me dizer se o empréstimo compulsório é uma espécie de tributo? Ora, se o empréstimo compulsório deve ser devolvido, será que ele está adequado ao artigo 3º do Código Tributário Nacional? Desenvolveremos esse tema no nosso primeiro bloco. O segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor, responderei 5 indagações enviadas por nossos telespectadores. São perguntas relativas ao tema de hoje e que levantam questões importantes a respeito do empréstimo compulsório. No terceiro bloco, o X da questão, responderei 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Debaterei com você alternativa por alternativa e, ao final, assinalarei o gabarito adequado. Eu aguardo você para o nosso primeiro bloco, o tema do dia. Fique conosco. Olá! Retornamos para o primeiro bloco do nosso programa, tema do dia. Como adiantei a você, hoje debateremos a figura do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está previsto no artigo 148 da Constituição Federal. De acordo com o dispositivo, cabe à União, mediante lei complementar, a instituição de empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, para atender as despesas oriundas de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. De acordo com o parágrafo único do artigo 148, o produto da arrecadação do empréstimo compulsório deve ser aplicado nas despesas que fundamentaram a sua instituição. Além da Constituição Federal, artigo 148, há previsão de empréstimos compulsórios também no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Segundo o dispositivo, cabe também à União a instituição de empréstimos compulsórios em casos de calamidade pública, guerra externa e para absorver temporariamente excesso de poupança. Analisaremos todas essas situações e veremos como é que fica o artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional, à luz da Constituição Federal de 1988. Eu posso iniciar o nosso encontro perguntando-lhe o seguinte: será que o empréstimo compulsório é, de fato, uma espécie de tributo? Vinícius, mas por que esta indagação? Ora, o artigo 148 não se encontra dentro do capítulo específico do Sistema Tributário Nacional? Sim. E ele não se encontra logo após o artigo 145, que enumera as espécies de tributos? Claro. Ademais, topograficamente falando, o artigo 148 antecede o 149, que estabelece competência para a instituição das contribuições especiais, de competência exclusiva da União. Ora, topograficamente falando, quer dizer, tendo em consideração o local exato onde se encontra o artigo constitucional que dá competência à União para a instituição de empréstimos compulsórios, não haveria maiores indagações quanto à sua natureza jurídica tributária. Esta observação é correta e é adequada.
a não ser o fato de que ela leva em consideração de forma muito acentuada as questões topográficas para a interpretação dos dispositivos jurídicos. É óbvio que a localização do dispositivo no texto constitucional é um elemento que viabiliza a interpretação do dispositivo. Entretanto, não deve ser levado de forma exclusiva em consideração. Os outros métodos de interpretação, gramatical, sistemático, lógico, teleológico, axiológico, também compõem toda a teia de métodos para a interpretação dos dispositivos jurídicos. Portanto, a simples localização do dispositivo não é suficiente para fundamentar a natureza jurídica tributária do empréstimo compulsório. Vinícius, qual seria, então, a indagação? Por que o empréstimo compulsório não seria considerado uma espécie de tributo? Se nós formos ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, encontraremos a definição, o conceito de tributo. Devo ressaltar a você que o artigo 3º do Código Tributário Nacional tem fundamento de validade direto no artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição. O que quero dizer é que a definição de tributo que consta do artigo 3º do Código Tributário Nacional é legítima, é constitucional. É claro, e não custa salientar isto, que esta definição do artigo 3º apenas é válida porque de acordo com o conceito constitucional de tributo. Vinícius, você quer dizer que a Constituição define tributo? Explicitamente, não. Implicitamente, sim. A definição constante do artigo 3º do Código Tributário Nacional tem o mérito de ter reproduzido, em termos de direito positivo, a definição constitucional de tributo, extraída da leitura do texto constitucional de forma sistemática. O conceito constitucional implícito de tributo foi explicitado pelo Código Tributário Nacional. De acordo com o artigo 3º do dispositivo, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Acontece que mesmo a interpretação do conceito de tributo não pode se restringir ao texto do Código Tributário Nacional. Uma interpretação literal ou gramatical, uma interpretação topológica não é suficiente. Se nos deslocarmos à Lei Geral de Finanças, veremos que há ali uma categoria, uma característica do tributo absolutamente importante. O tributo constitui receita pública. O tributo constitui fonte de ingresso de dinheiro nos cofres públicos. Ingresso definitivo. O conceito de receita pública, dizem os estudiosos do direito financeiro, passa por compreender que são aquelas quantias que ingressam de forma definitiva no patrimônio estatal. O tributo é, de forma específica, receita pública derivada. Logo, ingresso definitivo nos cofres públicos. Vinícius, qual seria, então, o cerne do problema? Por que o empréstimo compulsório não estaria adequado ao conceito de tributo? Veja, ingressamos agora no conceito de empréstimo compulsório. E o elemento fundamental, o elemento essencial para esta conceituação está em compreender que, como o próprio nome diz, o empréstimo compulsório é uma forma de empréstimo. Ora, os empréstimos pressupõem
a devolução da quantia que foi emprestada. O empréstimo, tal como o estudamos no direito civil, implica a transferência de propriedade que no futuro deve ser devolvida. Isto é um empréstimo. Ora, empréstimo compulsório implica que um valor deve ser compulsoriamente emprestado, logo também compulsoriamente devolvido. Vinícius, você busca demonstrar que é do conceito do empréstimo compulsório a devolução da quantidade arrecadada pelo Estado? Perfeito. E se há a devolução desta quantidade, isso significa que o montante arrecadado a título de empréstimo compulsório não se incorpora definitivamente como receita estatal. E nós vimos que, de acordo com a Lei Geral de Finanças, tributo é receita pública. Logo, ingresso definitivo de dinheiro nos cofres estatais. Vinícius, devo concordar com você, nós temos um problema. Será o empréstimo compulsório uma espécie de tributo? Será que, uma vez considerado tributo, não restaria violado aquele conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional? Durante muito tempo, a doutrina de direito tributário debateu-se com esta questão. Alguns doutrinadores sustentavam de forma convicta que o empréstimo compulsório não era tributo, justamente porque deveria ser devolvido. Outros doutrinadores, por sua vez, diziam não. O simples fato de que a quantia deverá ser devolvida no futuro não desnatura a natureza jurídica tributária da categoria. E por quê? Porque durante o período em que há o ingresso de receita, o Estado pode valer-se daquele dinheiro para cumprir as suas finalidades básicas. Esse debate envolveu, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que durante muito tempo vacilou. Em determinada época histórica, dizia que o empréstimo compulsório não era tributo. Em outra quadra histórica, dizia que não, pensando bem, o empréstimo compulsório era, sim, tributo. A Constituição de 1988 teve a vantagem de acelerar o fim deste debate. E por quê, Vinícius? Porque ela situa o empréstimo compulsório no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Isto fortaleceu a figura tributária, além do mais, deu subsídios à doutrina e à jurisprudência para a construção de um conceito de empréstimo compulsório que seja adequado ao conceito de tributo previsto no artigo 3º do CTN. Portanto, hoje em dia, meu caro telespectador, não há dúvida, empréstimo compulsório é, sim, uma espécie de tributo. E compõe, juntamente com os impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais, a série de 5 espécies tributárias que existem hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Vinícius, não há, então, a violação do conceito previsto no artigo 3º do CTN? Não. Muito embora a quantia arrecadada a título de empréstimo compulsório deva, de fato, ser devolvida, pelo período em que aquela quantia se incorpora no patrimônio estatal, ela pode ser livremente disponibilizada. Logo, não há contrariedade ao conceito estabelecido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Muito bem, Vinícius, pelo que você disse ao início da exposição, a competência para instituição de empréstimo compulsório encontra-se no artigo 148 da Constituição. Perfeito. A primeira informação relevante que eu gostaria que você assimilasse é que a competência para instituição do empréstimo compulsório é exclusiva da União.
Competência tributária exclusiva significa que apenas aquele ente federativo indicado no texto constitucional pode, por meio de lei, criar os empréstimos compulsórios. Faço essa ressalva a você que se prepara para exame da Ordem dos Advogados e para quaisquer outros exames, para quaisquer outros concursos em que a disciplina de direito tributário seja exigida. O examinador adora tentar confundir você. Apresenta problemas em que o empréstimo compulsório é instituído, ora pelos estados, ora pelos municípios. Fique atento, não há exceção. A competência exclusiva da União. Outra informação fundamental para a adequada compreensão do empréstimo compulsório é que este tributo está sob reserva de lei complementar. O que é que significa isso, Vinícius? Significa que os empréstimos compulsórios estão sob reserva de uma aprovação legislativa qualificada, de maioria absoluta. Portanto, essas duas informações iniciais são fundamentais para a exata compreensão. O empréstimo compulsório é de competência exclusiva da União, competência que deve ser exercida necessariamente por lei complementar. Não há exceção, nenhum outro ente federativo poderá instituir empréstimo compulsório. Vinícius, o empréstimo compulsório está sob competência exclusiva da União, que deve ser exercida por lei complementar. Entendi. O que eu gostaria de saber é o seguinte: qual é o papel desta lei complementar? O que cabe à lei complementar? Importantíssima função. No caso dos empréstimos compulsórios, a criação do tributo deve dar-se por lei complementar. O que significa isso? Significa que entra em cena também o artigo 97 do CTN. Cabe a esta lei complementar descrever todos os elementos ou aspectos da hipótese de incidência do tributo. Você sabe que a hipótese de incidência é a descrição legal, portanto, abstrata, de todos os elementos necessários à exata configuração de uma relação jurídica tributária. O que é que isso significa? Significa que a lei que institui o tributo deve descrever a conduta praticada pelo contribuinte e que enseja a obrigação tributária, os sujeitos da relação, sujeito ativo e sujeito passivo, os elementos quantitativos, vale dizer, a base de cálculo e a alíquota, o aspecto temporal, quer dizer, em que momento ocorre o fato gerador, e o aspecto espacial ou local, em que território ocorre o fato gerador. Instituir tributo significa que a lei deve descrever estes 5 elementos ou aspectos da hipótese de incidência. No que tange ao empréstimo compulsório, contudo, além destes 5 elementos, há uma informação imprescindível que deve constar da lei complementar. Vinícius, que informação é esta? O empréstimo compulsório, como deixei claro a você, tem como característica específica a obrigatoriedade de devolução do montante arrecadado. Logo, preste atenção, a lei complementar deve estabelecer com clareza quando e de que maneira o valor arrecadado a título de empréstimo compulsório deve ser devolvido. É fundamental a disposição na lei complementar destas informações, sob pena de desnaturalização da categoria do Instituto. Vale dizer, sob pena de inconstitucionalidade da cobrança. Ok? Outra característica importante do empréstimo compulsório vem alojada em seu parágrafo único. A quantia arrecadada a título de empréstimo compulsório
fica vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Vinícius, quais são estas despesas? Os incisos 1 e 2 do artigo 148 autorizam que a União institua empréstimo compulsório em 3 circunstâncias específicas: calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Fora destas circunstâncias, a União não tem competência para instituir empréstimo compulsório. O que o parágrafo único do artigo 148 determina, portanto, é que a quantia arrecadada a título de empréstimo compulsório fica vinculada àquela despesa específica que autorizou a sua instituição. Se foi a calamidade pública, a quantia arrecadada deve ser direcionada a investimentos que tenham como objetivo contornar aquela calamidade. Se foi a guerra externa ou sua iminência, as quantias arrecadadas devem ser direcionadas a esta despesa específica. Ora, a República Federativa do Brasil está em guerra. Se estiver em guerra, tem várias despesas: compra de armamentos, equipamentos para os soldados, enfim, a aquisição de mantimentos. O produto da arrecadação do empréstimo compulsório deve ser direcionado a essa quantia específica, a essa despesa específica. Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Nesse caso, a quantia arrecadada a título de empréstimos compulsórios deve financiar estes investimentos. Portanto, o empréstimo compulsório tem uma característica importante e que o diferencia sensivelmente das outras espécies tributárias. Enquanto para os impostos, taxas e contribuições de melhoria, o destino da arrecadação não é essencial à natureza jurídica do tributo, é isso que nós encontramos no artigo 4º do CTN, para o empréstimo compulsório, sim. De acordo com o artigo 148, parágrafo único, a destinação do produto arrecadado é fundamental à natureza jurídica do empréstimo compulsório. Vinícius, quais são as consequências caso o montante arrecadado não seja direcionado àquelas despesas? Existe uma certa divergência doutrinária. Alguns autores entendem que se a quantia arrecadada não for integralmente destinada às despesas que fundamentaram a instituição, ocorre uma inconstitucionalidade superveniente do tributo, o que abriria a possibilidade de devolução da quantia arrecadada ao contribuinte, por meio de ação de repetição do indébito tributário. Outros autores entendem que não, que se trata de um problema de direito financeiro. Fica ao critério da doutrina. Senhoras e senhores, feitas estas exposições, retornamos no segundo bloco com o tema Pergunte ao Professor. Responderei 5 questões relativas ao empréstimo compulsório. Fique conosco. Olá, este é o programa Prova Final. Retornamos com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, responderei 5 indagações enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos à nossa primeira pergunta? Professor, empréstimo compulsório é tributo? Seu confeito não contraria o disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional? Muito bem, uma pergunta recorrente quando se estuda empréstimo compulsório, a respeito da qual tecemos comentários no primeiro bloco. O empréstimo compulsório é, sim, tributo. Como dissemos, a sua natureza jurídica específica está de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional.
O ponto nevrálgico desta discussão reside em que, de acordo com o artigo 3º, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Ora, uma prestação pecuniária compulsória, a transferência de propriedade privada do particular para o Estado e que ingressa com definitividade no patrimônio estatal. A Lei Geral de Finanças Públicas prescreve que o tributo é receita pública derivada. Ora, se é receita pública, isso significa que é uma quantia que, ao ingressar nos cofres públicos, pode ser utilizada de forma a qual o direito financeiro prescreva. O empréstimo compulsório, como dissemos, tem como característica específica a necessidade de sua devolução. Ora, se a quantia deve ser devolvida, como adaptá-la ao conceito do artigo 3º do CTN? E mais, como não contrariar o dispositivo da Lei Geral de Finanças, segundo o qual o tributo é receita pública, portanto, ingressa com foros de definitividade. Como eu disse aos senhores no primeiro bloco, a doutrina e mesmo a jurisprudência se debateu sobre esta questão durante um longo período. A Constituição Federal de 1988, entretanto, ajudou na solução do problema. Situou o empréstimo compulsório topograficamente dentro do capítulo referente ao Sistema Tributário Nacional. Ora, a quantia arrecadada a título de empréstimo compulsório deve sim ser devolvida. Entretanto, esta devolução deve estar prevista na lei complementar que institui o tributo. Logo, durante o período em que esta quantia fica com o poder público, ela se torna, sim, receita pública e será gasta de acordo com as finalidades específicas do Estado. Vale lembrar, porém, que no caso do empréstimo compulsório, como nós vimos no primeiro bloco, as despesas que legitimaram a sua instituição são importantes quando pensamos para onde vai as quantias arrecadadas. Contrariamente ao que acontece com os impostos, por exemplo, cuja finalidade da arrecadação é irrelevante para a determinação de sua natureza jurídica, no caso dos empréstimos compulsórios, não. As quantias arrecadadas ficam vinculadas às despesas que fundamentaram a sua instituição. Há um problema sério quando se analisa o artigo 4º do Código Tributário Nacional. De acordo com esse dispositivo, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação adotada em lei e a destinação legal dos recursos arrecadados. Por isso, a doutrina afirma, o artigo 4º do Código Tributário Nacional tem uma aplicação restrita a impostos, taxas e contribuições de melhoria. No caso do empréstimo compulsório, a destinação dos recursos arrecadados é fundamental. Se eu pudesse chamar a sua atenção para uma síntese rápida sobre o empréstimo compulsório, eu diria o seguinte: é um tributo de competência exclusiva da União, que deve ser instituído por lei complementar. Esta lei complementar cumpre um papel fundamental, que significa a descrição dos aspectos ou elementos da hipótese de incidência. E mais, a lei complementar deve prever, com clareza e exatidão, como e quando serão devolvidas as quantias arrecadadas. Esta é a figura ou o arquétipo constitucional do empréstimo compulsório. Muito bem, vamos para a nossa segunda indagação. Professor, a competência para a instituição de empréstimo compulsório é sempre da União? Não há qualquer exceção? Muito bem.
Como eu disse por ocasião do nosso primeiro bloco, esta é uma questão muito solicitada pelos examinadores, muito solicitada nas provas e concursos públicos. É preciso que você fique sempre atento, é preciso que você fique sempre atenta para não cair nesta pegadinha. A competência para instituição de empréstimos compulsórios é exclusiva da União. Quando se estuda a competência tributária, em especial a classificação das competências tributárias, deparamos-nos, primeiramente, com aquilo que se chama competência privativa. A competência privativa é a competência para a instituição de impostos. No caso dos impostos, de acordo com o artigo 145, inciso 1 da Constituição, cabe aos 4 entes federativos a possibilidade de instituí-los. Em outras palavras, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência para a instituição de impostos. Esta competência é privativa, entretanto, porque a Constituição previamente selecionou os impostos e os distribuiu com exclusividade a cada um dos entes federativos. De acordo com as respectivas materialidades econômicas, sabemos, por exemplo, que o imposto sobre a exportação é de competência privativa da União. O imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços é de competência privativa dos Estados e Distrito Federal. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, de competência dos municípios. Sabemos de antemão, porque a Constituição selecionou os impostos de acordo com suas materialidades econômicas e distribuiu com exclusividade a cada ente federativo, competência privativa. No caso das taxas, a competência é comum. Os 4 entes federativos têm competência para instituir taxas. Entretanto, não há a enumeração explícita das taxas que competem a cada ente federativo. A Constituição vincula a instituição de taxa à prestação de uma atividade estatal direcionada especificamente a um contribuinte. Vale dizer, poder de polícia ou serviço público específico e divisível. Cada ente federativo tem competência para instituir taxa, de acordo com a competência administrativa para a execução do poder de polícia ou prestação de serviço público. O mesmo ocorre com as contribuições de melhoria. Sua competência é comum, uma vez que fica na dependência da competência para a execução da obra. União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência para a contribuição de melhoria, mas o ente competente para esta ou aquela contribuição fica na dependência da competência administrativa. No caso dos empréstimos compulsórios, não é assim que funciona. A competência não é privativa e tampouco comum. A competência é exclusiva. Uma competência exclusiva de apenas um ente federativo, a União. Vinícius, por que a competência é exclusiva da União? Em virtude das razões que justificam a instituição do tributo. A Constituição entende que aquelas razões devem ser de incumbência ou estão sob incumbência da União Federal. Ok? Muito bem, vamos para a nossa terceira indagação. Professor, em que circunstâncias a União está autorizada a instituir empréstimos compulsórios? Como fica o artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional? Muito bem. Em que circunstâncias a União está autorizada a instituir, por meio de lei complementar, empréstimos compulsórios? Como fica o artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional? As ocasiões em que a União está autorizada a instituir empréstimo compulsório são 3: calamidades públicas, guerras externas ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional.
Fora dessas circunstâncias, a União não tem competência para instituir empréstimo compulsório. O problema reside em que, de acordo com o artigo 15, inciso 3 do Código Tributário Nacional, a União teria competência para instituir empréstimo compulsório nas circunstâncias em que é necessária a absorção temporária de poupança, o famoso confisco. Se você tem idade suficiente, você se recorda do confisco que foi efetuado pelo governo Collor. Aquilo foi a absorção temporária de poupança popular. Ocorre, contudo, que a Constituição não prevê esta possibilidade. Nos termos do texto constitucional, apenas a calamidade pública, guerra externa ou investimento público autorizam a instituição de empréstimos compulsórios. Por esta razão, o artigo 15, inciso 3 da Constituição, ou melhor, desculpe, do Código Tributário Nacional, não foi recepcionado. Ok? Próxima questão. Professor, o empréstimo compulsório é exceção ao princípio da anterioridade? Excelente pergunta e muito questionada em concursos públicos. Empréstimo compulsório é exceção ao princípio da anterioridade? Sim e não. Vinícius, sim e não, isso é uma antinomia jurídica, né? Sim e não. Ou é um ou é outro. Veja, eu quero que você apreenda o seguinte. A Constituição autoriza a instituição de empréstimos compulsórios em circunstâncias excepcionais e relativamente imprevisíveis. Por exemplo, calamidade pública é algo excepcional e imprevisível. Não sabemos de antemão exatamente quando acontecerá um terremoto, uma enchente, não há como prever. Guerra externa é outro evento imprevisível. Não sabemos e não queremos que a República Federativa do Brasil entre em guerra. Pode ser que aconteça, pode ser que não, é uma eventualidade. Investimento público de caráter urgente e relevante interesse coletivo. Veja, não é qualquer investimento que autoriza a instituição de empréstimo compulsório, deve ser um investimento urgente. Um investimento para o qual não havia previsão. Há alguma circunstância que pegou o governo federal desprevenido. Se você se recordar, há uns 10 anos atrás, o Brasil passou por um problema que foi chamado de apagão. Nós, brasileiros, tivemos que racionar energia elétrica. Eu me recordo que tive que trocar as lâmpadas de minha casa por lâmpadas que consumiam menos energias e, ainda assim, tive que retirar várias delas. Vivíamos na penumbra. Este é um exemplo de investimento público de caráter urgente, que poderia ter ensejado a instituição de empréstimo compulsório. Não ensejou, Vinícius? Não. O governo federal optou por outra maneira de financiar, porque ele sabia que, se adotasse empréstimo compulsório, teria que devolver a quantia. O que eu quero dizer a você é que o empréstimo compulsório é tributo que pode ser instituído em algumas circunstâncias emergenciais, imprevisíveis e que demandam dinheiro. O princípio da anterioridade tributária, como você bem sabe, determina que a cobrança de um tributo instituído ou aumentado dê-se apenas no exercício financeiro seguinte, ao da publicação da lei, observados ainda 90 dias entre a data da publicação e a efetiva cobrança. Perceba que o princípio da anterioridade impõe um prazo razoável para que o contribuinte se adapte à nova tributação. O princípio da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, joga a cobrança do tributo para o exercício financeiro seguinte, àquele que foi publicado a lei,
e exige ainda um prazo de 90 dias. Imagine que o tributo foi criado por lei publicada no dia 13 de julho de 2012. A cobrança apenas poderá ocorrer em 1º de janeiro de 2013. Como você percebe, o princípio da anterioridade não coaduna com emergências. O princípio da anterioridade não combina com situações urgentes que demandam dinheiro imediato. Ora, Vinícius, mas como você disse, o empréstimo compulsório é justamente o tributo que demanda uma receita imediata. Receita para despesas que não foram previstas, emergenciais. Como conciliar? Aqui entra um elemento fundamental. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O empréstimo compulsório instituído para despesas provenientes de calamidade pública e guerra externa, este empréstimo compulsório é exceção ao princípio da anterioridade comum e nonagesimal. O empréstimo compulsório instituído em virtude do inciso 2 do artigo 148, em virtude de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, este deve obediência tanto à anterioridade comum como à anterioridade nonagesimal. Ok? Muito bem, vamos para a nossa quinta e última indagação. Professor, qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Excelente pergunta. E uma pergunta solicitada em segundas fases de exames e concursos. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, os meus alunos, principalmente aqueles que iniciam o estudo de direito tributário, não hesitam em responder: professor, o fato gerador do empréstimo compulsório é a calamidade pública, a guerra externa ou o investimento público de caráter urgente. Senhores telespectadores, não cometam este erro. Calamidade pública, guerra externa e investimento público não são fatos geradores do empréstimo compulsório. Vinícius, são o que, afinal? São os eventos que autorizam a instituição do tributo. Não tem nada a ver com o fato gerador do empréstimo compulsório. Vinícius, qual seria o fato gerador do empréstimo compulsório, então? A Constituição não especifica. A Constituição não determina qual seria o fato gerador do empréstimo compulsório. Pois bem, o que é que a doutrina diz? A doutrina diz que, uma vez que a Constituição não especifica qual é o fato gerador do empréstimo compulsório, cabe à União, preste atenção no que eu vou dizer, cabe à União, por ocasião da instituição do tributo, delinear o fato gerador que bem lhe aprouver. O fato gerador que bem lhe aprouver, Vinícius? Sim, diz a doutrina. O empréstimo compulsório, dizem alguns doutrinadores, pode assumir o fato gerador de quaisquer tributos dos quais a União tenha competência. A União tem competência para impostos? Tem. Então, o empréstimo compulsório poderia assumir o fato gerador de um imposto federal. A União tem competência para taxas? Sim. Então, o empréstimo compulsório poderia assumir um fato gerador de taxa federal. A União tem competência para contribuições de melhoria? Sem dúvida. Então, o empréstimo compulsório poderia assumir o fato gerador de uma contribuição de melhoria federal. Outros doutrinadores dizem o seguinte: veja, o empréstimo compulsório, de acordo com o artigo 148 da Constituição, tem como finalidade viabilizar a arrecadação de recursos. A arrecadação de recursos para aquelas despesas que são imprevisíveis e emergenciais. Estes autores dizem o seguinte:
a espécie tributária cuja vocação é a mera arrecadação são os impostos. Taxas e contribuições de melhoria são espécies de tributos vinculadas a uma contraprestação estatal específica direcionada ao contribuinte. Logo, dizem esses doutrinadores, se o imposto é a espécie de tributo cuja vocação é apenas viabilizar a arrecadação de recursos públicos, e o empréstimo compulsório é instituído justamente porque a União, naquelas circunstâncias, necessita de recursos, o fato gerador do empréstimo compulsório deve ser o mesmo fato gerador utilizado para impostos federais. O empréstimo compulsório seria um adicional dos impostos federais. Muito bem, senhoras e senhores, encerrado este segundo bloco, eu volto logo em seguida com o terceiro bloco de nosso programa, o X da questão. Responderei 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, este é o programa Prova Final. Retornamos para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Neste bloco, resolverei 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à primeira questão? 7º exame de ordem unificado, prova tipo 1, branca, questão 53. No que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar. Cuidado, o examinador aqui pergunta o que não é correto afirmar, e não o que deve ser afirmado. Alternativa A, são restituíveis. Alternativa B, podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência. Alternativa C, a competência para instituição é exclusiva da União Federal. Alternativa D, podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência e, neste caso, não respeitam o princípio da anterioridade. Muito bem, a questão engloba um conhecimento amplo do empréstimo compulsório. Veja que o examinador perguntou sobre a competência, sobre a reserva de lei necessária à instituição do tributo, sobre questões inerentes ao princípio da anterioridade tributária e encerra perguntando sobre as circunstâncias em que o tributo pode ser instituído. Durante a apresentação do nosso tema e durante as respostas enviadas pelos telespectadores, nós demos conta de todas essas questões. Algo que deve ser ressaltado, entretanto, refere-se à reserva de lei complementar para a instituição de empréstimo compulsório. As matérias que estão sob reserva de lei complementar, como você bem deve saber, estão fora do alcance das medidas provisórias. O artigo 62 da Constituição Federal é o artigo que disciplina a utilização pelo Presidente da República das medidas provisórias. Você poderia ter sido levado a algum equívoco, porque o examinador, de forma muito capciosa, disse: por medida provisória, o empréstimo compulsório poderá ser instituído em casos de relevância e urgência. Talvez você tenha pensado, sim, de fato, o empréstimo compulsório é instituído para circunstâncias relevantes, circunstâncias urgentes. É o caso de uma calamidade pública, é o caso de uma guerra externa. Entretanto, não caia nesta pegadinha. Os tributos que estão sob reserva de lei complementar estão automaticamente fora do alcance da medida provisória. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, veda a adoção de medida provisória quando se trata de matéria reservada à lei complementar. Ora, os empréstimos compulsórios estão sob reserva de lei complementar, logo estão fora do alcance da medida provisória. De acordo com as alternativas
que nos foram sugeridas, a alternativa correta, que deve ser assinalada, é a alternativa B, de bola. O que é incorreto assinalar a respeito do empréstimo compulsório? Podem ser instituídos por medida provisória desde que haja relevância e urgência. Errado. Eles são restituíveis, como diz a alternativa A? Sim, são restituíveis. As outras alternativas, a alternativa C, a competência para sua instituição é exclusiva da União Federal? Perfeito. D, podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência, e neste caso não respeitam o princípio da anterioridade. Perfeito também. Os empréstimos compulsórios do inciso 1, calamidade pública e guerra externa, são exceção ao princípio da anterioridade. O empréstimo compulsório do inciso 2, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, não é exceção. Deve obediência ao princípio da anterioridade comum e nonagesimal. Fica aqui uma ressalva. O empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 2, de acordo com o texto constitucional, deve submeter-se ao princípio da anterioridade comum. Artigo 150, inciso 3, a linha B. Você não encontrará lá a designação da linha C, que compreende o princípio da anterioridade nonagesimal. Não obstante, uma interpretação sistemática da Constituição impõe que o empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 2, deve obediência, anterioridade comum e nonagesimal. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. OAB-SP 135, exame de ordem, caderno de prova 1, questão 84. Acerca do empréstimo compulsório, assinale a opção correta. Alternativa A. Em casos de relevância e urgência, é lícito à União instituir empréstimos compulsórios mediante medida provisória. Alternativa B. A importância arrecadada com a cobrança do empréstimo compulsório tem aplicação vinculada à despesa que ensejou a sua instituição. Alternativa C. Constitui hipótese de instituição de imposto extraordinário a ocorrência de calamidade pública. Alternativa D. São fatos geradores do empréstimo compulsório a calamidade pública, a guerra externa ou o investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Uma vez mais, encontramos o examinador fazendo um questionamento global sobre a categoria, o tributo do empréstimo compulsório. Vimos que o empréstimo compulsório não pode ser instituído por medida provisória. E por que, Vinícius? Porque o empréstimo compulsório está sob reserva de lei complementar. Vimos também que o empréstimo compulsório deve ser instituído nas circunstâncias previstas pelo artigo 148 da Constituição. Calamidade pública e guerra externa, inciso 1. Investimento público de caráter urgente, inciso 2. No caso do inciso 1, os empréstimos compulsórios são exceção ao princípio da anterioridade comum e nonagesimal. No caso do inciso 2, o empréstimo compulsório deve obediência expressa ao princípio da anterioridade comum e nonagesimal. É muito importante que você fique atento a essas duas circunstâncias. De acordo com o parágrafo único do artigo 148, as quantias arrecadadas a título de empréstimo compulsório ficam vinculadas à despesa que fundamentou a sua instituição. Calamidade pública e guerra externa em um caso, investimento público de caráter urgente em outro caso. O artigo 15, inciso 3 do CTN, portanto, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. A nossa questão exigia conhecimentos globais sobre o empréstimo compulsório. Se voltarmos à alternativa A, verificaremos, em caso de relevância e urgência, é lícito à União instituir empréstimos compulsórios mediante medida provisória? Errado.
A importância arrecadada com a cobrança do empréstimo compulsório tem sua aplicação vinculada à despesa que ensejou a sua instituição. Alternativa B é a alternativa correta. Senhoras e senhores, debatidas as alternativas de nossas duas questões, encerramos este terceiro bloco, o X da questão. Meu nome é Vinícius Casalino, foi um prazer debater o empréstimo compulsório aqui com você. Você me encontra no Facebook ou no Twitter e nós nos vemos em outro programa Prova Final. Até lá!